Os internautas, com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Queria primeiramente agradecer a Deus também, porque estou aqui pela misericórdia de Deus, e também agradecer a Deus e agradecer ao nosso querido pastor presidente pela honra que ele sempre me tem concedido de estar aqui na ADF sede, e também conjuntamente com estes obreiros maravilhosos que estão aqui à minha frente a fazer a obra do Senhor. Vocês são varões e varoas valorosos, está bem? Todos têm valor diante do Senhor. E ontem, a semana passada, nós tivemos, conforme já foi dito aqui pelo nosso pastor presidente e também pelo o nosso querido co-pastor Wanderson Martins, a oração no monte, ela foi algo de extraordinária, foi algo de muito impactante para as nossas vidas, onde Deus nos abençoou ali tremendamente, irmãos. De facto, nós olhávamos, mas quase não reconhecíamos os irmãos ou as irmãs de várias ADFs aqui desta nação, e o que aconteceu ali foi muito impactante. Quando foi no final da noite de ontem, o Espírito Santo, ele nos abençoou de forma impactante, de forma forte e de forma poderosa. E você que buscou, você que procurou ali no monte e que ainda não obteve a resposta, fica atento ou fica atenta, porque Deus, ele vai proporcionar essa tua vitória. Meus queridos, eu agradecia que vocês abrissem as vossas Bíblias na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e seguintes. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e seguintes. Também cumprimentar aqui os nossos irmãos que nos visitam pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esta casa. Esta é a sua casa de oração. Se você, até ao término deste trabalho, se sentir bem, eu creio que sim, que já se está a sentir bem, através dos louvores entoados a Deus. E se no final você desejar e dizer: olha, pastor ou um obreiro, não saia sem ser cumprimentado ou cumprimentada, porque esta efetivamente é uma casa de Deus, é uma casa que gosta de abraçar aqueles que nos visitam pela primeira vez. E uma coisa é certa: quando nos visitam e são abraçados, já não deixam mais de vir aqui a este lugar, porque o Senhor sempre está presente no nosso meio. Meus queridos, quem abriu, diga amém. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Até aqui, meus irmãos. Esta é uma carta escrita por Paulo. Todos nós sabemos quem era Paulo. Paulo era o conhecido por Saulo, um homem que conhecia a Torá como ninguém. Um homem que conhecia os 5 livros do Pentateuco, e um homem que tinha um conhecimento extraordinário da Torá e do Pentateuco, um homem instruído aos pés de Gamaliel, um homem que, ao ser instruído aos pés de Gamaliel, ele tinha um conhecimento de Deus, ele tinha um conhecimento daquilo que efetivamente estava escrito nos livros. Porque hoje, irmãos, muitos têm conhecimentos, mas naquele tempo aqueles homens, para serem considerados doutos ou doutores da lei,
Eles tinham que efetivamente conhecer o Pentateuco de frente para trás e de trás para a frente. Ou seja, eles tinham que conhecer todos os versículos, saber o que aquilo efetivamente, o que aquelas palavras, aqueles versículos eles queriam dizer. Mas nós vimos que no decorrer do seu muito conhecimento, no decorrer de ele ser tão douto, ele era um homem que falava várias línguas, era um homem que sabia conviver com o pequeno, sabia conviver com o grande, com o pobre ou com o rico, ou com o douto ou com o indouto. Era um homem de uma extrema cultura, mas por ter uma cultura tão grande e ser um voraz na palavra, ele por momentos ou por determinados meses ou anos ele se perdeu, e ao se perder ele começa a ser um dos acérrimos, um dos maiores e mais acérrimos perseguidores da igreja cristã. Ele começa a ser um homem que começa a perseguir a igreja, ele começa a perseguir o povo de Deus, ele começa a perseguir os filhos de Deus, ele começa a perseguir aqueles que acreditavam na cruz, aqueles que acreditavam no significado que a cruz ela tinha. Ele começa a perseguir todos aqueles que acreditavam que o Deus ele enviara seu Filho amado, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que se fez homem para estar comigo, para estar contigo, para pregar, para ensinar, para curar. E ele começa a perseguir aquele que morrera na cruz, que fora crucificado, aquele que ascendera aos céus. E ele começa a perseguir aqueles que estavam ali no Pentecostes, ali naquele lugar, acreditando na palavra de amor, acreditando na palavra de salvação, acreditando na palavra que curava, na palavra que transformava, na palavra que batizava através da carne, acreditando naquele homem que um dia veio à terra, aquele Deus que veio um dia à terra em forma de homem, que está descrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5, aquele homem que se doou, aquele homem que veio para redimir toda a raça humana, para transformar toda a raça humana. Então aquele homem começa a perseguir e começa a pedir cartas para que aquelas cartas ele pudesse perseguir o povo em nome dos romanos, em nome de uma religião pagã, e começa a perseguir, a matar, não só fisicamente, mas espiritualmente. Entrava dentro das casas, cerrava o povo, o prendia, muitos choravam, muitos se angustiavam, muitos morriam durante toda aquela perseguição. E aquele homem, um dia a caminho de Damasco, ele acaba por ter um encontro. Ele acaba por ter um encontro com aquele que muitos de nós já tivemos esse encontro no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa existência. Quando ele vai a perseguir um dia, ele pede cartas para Damasco, ele vai a perseguir Jesus. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues a mim? Então aquele homem, ele cai do cavalo um dia, os seus olhos, eles ficam como que escamas nos seus olhos. E meus irmãos, a partir daquele dia, aquele homem, ele acontece uma transformação sobre a sua vida. Talvez tu já fostes um perseguidor de alguém que amava a palavra e ama a palavra do Senhor. Talvez tu já tivestes afastado do Evangelho, quem sabe por momentos, meses ou anos. Talvez tu não conhecias a palavra do Senhor, mas um dia, tal como Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Tu também tivestes e hoje estás aqui neste lugar para adorar ao Senhor, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar o nome santo de Deus. E nós agora vimos que aqui na carta de 2 Timóteo,
Paulo, ele escreve 13 epístolas. Pelo seu muito viver, pelo seu chamado poderoso da parte de Deus, pelo chamado, irmãos, tão grande da parte do Senhor, pela sua cultura extraordinária da parte de Deus. Agora este servo, ele estava a sofrer perseguições e privações, como se fosse um criminoso. Ele já sofria privações, ele já sofria perseguições. Mas aqui neste capítulo 4, nós vimos que Paulo, ele se encontrava no término da sua carreira. Ele já se encontrava com uma determinada idade, ele estava preso agora em Roma. Ele estava preso em uma prisão fria ali naquele lugar. E já estava à espera da sua morte. Então ele vai falar para o seu filho Timóteo e vai dizer tudo aquilo que ele desejava para que aquele seu filho na fé, Timóteo, ele viesse a ter consistência na palavra, ele viesse a ter força, ele viesse de alguma forma Deus a abençoá-lo poderosamente, irmãos. Mas nós vimos que Paulo, um dos maiores implantadores de igrejas, um homem que quando chegava, irmãos, ele implantava igrejas pela fé. Este homem, irmãos, quando passava, curava enfermos. Este homem, ele fazia a vontade do Senhor. Este homem, ele tinha a certeza, irmãos, neste momento, no capítulo 4, que Deus era com ele, que Deus o amava e que tudo aquilo que ele fizera pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor, pela vontade daquele que o resgatou um dia a caminho de Damasco. Irmãos, tudo aquilo que tu estás a fazer neste momento, tudo aquilo que tu tens feito durante esta semana, tu estás a fazer por vontade de Deus, e tu tens a certeza que foi Deus que te chamou, foi Deus que te levou àquele monte, foi Deus e é Deus que te traz a este lugar, porque tu tens a certeza que o chamado é teu para ti, para fazer a vontade do Senhor. Este homem, irmãos, sofre muitas aflições, muitas dificuldades, muitos sofrimentos. Quem aqui que serve a Deus já não encontrou dificuldades, não encontrou sofrimentos ao longo do seu ministério? Quem aqui já não sofreu más palavras? Quem aqui não sofreu perseguições como o Senhor, Ele sofreu? O Senhor Jesus, Ele um dia disse para os seus filhos: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Porque Ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas como vós não sois do mundo, é por isso que vós sois perseguidos. Então Paulo, ele era perseguido. Muitos irmãos são perseguidos ao longo do seu ministério. Paulo era um homem fiel a Deus, era um homem devoto a Deus, era um homem que se entregava, era um homem, quando Deus ele dizia: olha, vai para aquela nação, ele ia para aquela nação. Quando Deus dizia assim: olha, vai para aquela cidade, ele ia, implantava igrejas, formava igrejas em nome do Senhor, para que a palavra ela fosse audível àquele povo, à igreja santa, à igreja remida do Senhor. Ele estava ali para fazer apenas e só a vontade de Deus. Mas irmãos, ele tinha algo de muito extraordinário. Era um homem que sabia, afirmava para os seus filhos na fé, que já se encontrava crucificado com Cristo, que ele próprio já não vivia mais, e que a vida que vivia na sua própria carne a vivia com intensidade na fé.
Ele dizia para os seus filhos que quando ele aceitou a Jesus, ele foi crucificado. Era como se ele tivesse sido crucificado naquela cruz. Quando ele aceitou a Jesus, era como se ele tivesse sido morto naquela cruz. Mas quando ele foi crucificado, quando ele foi morto naquela cruz, foi o seu antigo eu, foi a antiga existência, a carne, ela tinha sido morta para dar lugar ao Espírito de Deus que estava agora sobre o Paulo. O Espírito de Deus estava agora sobre aquele homem. E ele vivia a vida na sua própria carne, como nós vivemos aqui. Mas ele sabia que mesmo tendo que andar nesta terra, que mesmo que tendo andar em cidade, ou de país em país com a sua própria carne, ele já estava morto. Ele já se encontrava morto, a sua carne ela estava morta, porque dentro dele já não estava um homem comum, estava um homem feito por Deus, estava um homem idealizado por Deus, estava o próprio Deus, o próprio Espírito Santo dentro dele. Irmãos, este homem era um novo homem, era uma nova criatura. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos novos homens, nós somos novas criaturas, nós somos pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus, presbítero Ica. Nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas onde nós andarmos a transformação por parte de Deus e em nome de Deus, ela tem que ser real. E tudo aquilo que for possível nós temos que fazer enquanto respirarmos, enquanto andarmos, enquanto caminharmos aqui na terra, aproveitar o nosso corpo, aproveitando também a nossa carne, sabendo que o Espírito de Deus, Ele já tomou conta dos seus servos, já tomou conta dos seus filhos que estão aqui neste lugar. Meus queridos irmãos, a vida de Paulo, quando ele se converteu, ele começa a ser, meus irmãos, como que um diário para Deus. Tudo aquilo que ele fazia, tudo por onde ele caminhava, tudo aquilo que ele falava, os seus gestos, a sua forma de vestir, a quem ele se dirigia, era como se fosse um diário para Deus. Ele não precisava de falar muito, irmãos, para que Deus conhecesse o seu servo. Muitos estão aqui e podem dizer: olha, ninguém repara em mim, ninguém me ouve. Eu estou aqui e ninguém falou comigo ainda. Mas saiba de uma coisa, a tua vida, a tua existência, Deus, Ele te conhece. Ele conhece o teu interior. A tua vida, meu querido irmão, é como se fosse um diário para o Senhor. É como se, ao estares a fazer seja aquilo que for para o Senhor, a te entregares na obra de Deus, era como se fosse um diário para Deus. Os teus próprios atos, eles reescrevem a tua história. Os teus próprios atos, eles reescrevem a tua existência. Os teus próprios atos, eles reescrevem o teu futuro. Os teus próprios atos te levarão para um lugar diferente. Os teus próprios atos, eles te levarão para um novo céu e uma nova terra, porque tu és nova criatura. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Irmãos, Paulo sabia que a hora da sua partida ela estava próxima. Pensem num homem que se dedicou 30, 35 anos depois de se converter a Jesus, a sua vida a Jesus, e saber que a sua vida estava próxima, saber que a hora da sua partida
ela estava a chegar e que ele tinha tanto ainda para fazer. Ele tinha tanto ainda para ensinar. Ele tinha tanto ainda para pregar. Paulo, ele vivia, irmãos. Se nós lermos as cartas de Paulo, é preciso muitas das vezes primeiro é preciso pedir a inspiração ao Senhor Espírito Santo para compreendê-las. Mas aquele homem era um doutor. Quando ele escrevia, as palavras eram perfeitas, eram palavras vindas diretamente do céu para os nossos corações. Cada frase que Paulo escrevia, ele nos leva a glorificar a Deus. Quando nós vimos frases, por exemplo, descritas na carta aos Romanos, e vimos que ele começa a descrever ali na carta aos Romanos, nós vimos que aquilo não é uma escrita de homem, é uma escrita de Deus dada a um homem, para que fosse passada para a sua própria igreja, para que a sua igreja ela viesse a ser cultivada, viesse a ser cultivada como se sementes se tratasse, porque cada palavra que nós lemos nas epístolas do Paulo são sementes para o nosso coração. E quando nós plantamos essas sementes dentro do nosso coração, quando nós as verbalizamos, é como se uma árvore ela fosse estendida e almas elas se rendessem a Deus. São palavras, irmãos, tão perfeitas que é difícil. Se você for decorar versículos, é difícil, porque são palavras de Deus, são palavras interiorizadas na mente de um homem para divulgar o Evangelho verdadeiro, para divulgar a verdadeira palavra, a palavra santa, a palavra amorosa, irmãos, porque palavra há muita, mas palavra santa, palavra de amor, palavra de vigor, palavra de vitória, ainda há pouca. Mas eu te digo uma coisa, neste lugar ainda existe palavra de vitória, ainda existe palavra de vitória, irmão, ainda existe. Estas cartas são cartas para os líderes. Quem é que é líder? Levanta a sua mão, irmãos. Acredita em si. Você é um líder. Você é um pastor da sua casa. Talvez você nunca tivesse pensado nisto, mas você é um pastor dentro da sua casa. É você quem faz, é você quem decide, é você quem direciona. É você que faz com que aquele que está ao seu lado, ou aquela irmã Elânia, ela venha a vencer na terra. Se você tomar posse da sua casa como um pastor, como era este grande homem de Deus, toda a sua casa ela sairá vitoriosa. Então este homem sabia, tinha conhecimento revelado da parte de Deus. Paulo sabia que viver é Cristo e morrer é lucro. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele tinha vivido, tudo aquilo que ele tinha respirado da parte de Deus, a palavra que ele tinha respirado, ele não só falava da palavra de Deus, mas ele a respirava constantemente. E dizia: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui diante de Ti. Ele sabia, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, que viver, só podia viver em Cristo. E que morrer no final daquela grande batalha era lucro. Porque se vivermos, irmãos, em Cristo Jesus, no final o lucro virá. Não queira nada desta terra, não queira lucro desta terra, queira sim adorar a Deus, queira sim se entregar a Deus, queira sim respirar a palavra do Senhor, queira sim viver a Cristo Jesus, queira sim aceitar a Cristo, queira sim, porque no final do morrer será lucro, irmãos. Tudo é passageiro, tudo o que se encontra, tudo que os teus olhos neste momento podem ver, e eu falo fisicamente, porque há aqui pessoas que têm percepção espiritual e que veem além do físico. Eu sei que existem aqui pessoas que estão aqui no nosso meio, presbítero evangelista Jabson,
e veem para além do físico, conseguem ver o espiritual. Tudo aquilo que é físico vira pó, incluindo nós, incluindo eu e tu. Portanto, irmãos, queira antes receber a palavra do Senhor. Paulo ainda vivia na terra, mas por tanto pregar a palavra de Deus, conhecia o céu por dentro. Talvez você que esteja aqui, meu irmão e minha irmã, por tanto ler a palavra do Senhor, por tanto pregar, por tanto evangelizar, por tanto orar, você consegue ver o céu por dentro. Paulo, ele conseguia ver o céu por dentro. Paulo, ele sabia como era o céu, irmãos. Ele só ainda não tinha tido a oportunidade de estar perto de Deus, lá na glória. Só estava à espera do momento. Só estava à espera que o momento que Deus o chamasse para fazer parte da grande vitória, da promessa para todos os seus filhos. Paulo, quando pregava, conseguia transportar homens e mulheres a um nível espiritual sem precedentes. Quando Paulo, irmãos, ele pregava nas ruas, quando Paulo ele pregava nas sinagogas, em qualquer lugar que Paulo ele pregava, ele conseguia como que transportar a própria igreja para o céu. E uma coisa é certa, irmãos, quando ele pregava, as almas elas se rendiam. Quando ele pregava, irmãos, as almas elas aceitavam a Jesus. Quando Paulo ele pregava, ele conseguia levar a alma daquele homem, daquela mulher diretamente para o céu, visitar o céu por dentro e por fora. E aquele homem tinha vontade de aceitar a Jesus. Irmãos, ainda faz falta neste tempo, irmãos, de homens e mulheres que preguem a palavra do Senhor e consigam levar uma igreja para o céu. Ainda faz falta pregadores e pregadoras, meus irmãos e minhas irmãs, que quando pregam, que quando louvam, conseguem levar a própria igreja diretamente para o céu. E aquele povo desejar o céu. Quem aqui deseja o céu? Quem aqui deseja o céu, irmãos? Quem aqui deseja o céu? Irmãos, eu hoje pela manhã comecei a estudar a palavra do Senhor. Ontem, quando eu estava no monte, eu e muitos irmãos, eu senti uma glória, irmãos. Eu senti Deus me tocar por dentro. Eu senti Deus me tocar por dentro, irmãos. Meio-dia, presbítero Roger, e Deus me tocou para ir ao monte. Durante 2 horas, Deus me levou ali naquele lugar. Sabem, irmãos, Deus, Ele nos quer em determinados lugares que às vezes parecem difíceis de nós compreendermos. Eu senti, irmãos, que Deus, Ele nos tocou ao longo destes 13 anos. Ele nos tem tocado ali naquele monte tanto. Ele tem nos transformado a todos, meus irmãos e irmãs. Ele nos tem transformado a nós e nos transformado em seres humanos melhores. Todos nós, sem exceção, somos filhos do pecado. Todos nós, sem exceção, não éramos para estar perdoados. Todos nós, sem exceção, éramos para estar mortos. Mas todos nós, sem exceção, nós fomos salvos ali naquela cruz. Nós fomos salvos ali naquele lugar. Fomos salvos, irmãos, para estarmos a glorificar a Deus, para dizer: Senhor, Tu és santo, Deus. Senhor, Tu és santo, Tu mereces, Pai, o melhor louvor. Paulo, ele quando pregava, irmãos, ele não queria uma igreja para ele, conforme diz o nosso pastor presidente, ele também diz isso. Ele queria uma igreja para Deus. Ele queria uma igreja que quando glorificasse,
ela levantasse a sua mão e dissesse: Senhor, nós te amamos, Pai. Senhor, nós estamos a seguir este homem porque este homem te ama. Mas nós estamos a seguir este homem porque ele está a seguir a ti. Nós estamos a seguir-te a ti, Senhor. Paulo, ele cria uma igreja para Deus. Paulo, ele cria uma igreja para ser salva. Paulo, ele cria uma igreja santa. Paulo, ele cria uma igreja lavada em lágrimas, irmãos. As igrejas, a maior parte delas lá fora já não derramam lágrimas. A maior parte das igrejas lá fora já não glorificam. A maior parte das igrejas lá fora já não usam isso para limpar as lágrimas. Já não, irmãos. Sabem por quê? Porque o Espírito Santo já se foi há muito tempo. Mas esta igreja é uma igreja diferente. Esta igreja é uma igreja que ama a palavra do Senhor. Esta igreja é uma igreja santa. Esta igreja e este povo é um povo voltado para o céu. Este povo é um povo que deseja Jesus. Este povo é um povo que acredita na cruz. Este povo é um povo que acredita no Espírito Santo. Este povo, ele ainda acredita que existem milagres. Este povo ainda acredita que existe cura. Este povo ainda acredita que existe salvação. Este povo é um povo diferente. Este povo, irmãos, é a igreja santa. É a igreja remida do Senhor. Espírito Santo. Irmãos, Paulo vai dar agora as últimas instruções. Imaginem um homem que estava preso em uma masmorra fria e agora vai passar as últimas instruções para o seu filho amado, Timóteo. E uma coisa extraordinária, irmãos, é que este homem pregou para multidões. Mas sabe o que aconteceu no final? Ele ficou praticamente sozinho. Ficou com Mateus e ficou com Deus, com o Espírito Santo. Quantos de vocês, irmãos, vão chegar no final da vossa caminhada, 10, 15, 20 anos, e vão sentir que estão sozinhos? Mas no final eu vou te contar uma novidade. No final tu nunca estarás sozinho. Nunca. Homem ou mulher que está aqui estará sozinho. Sabem, porque é muito fácil nós pregarmos, é muito fácil nós louvarmos vitória, mas se você cair numa cama, você nem vai poder sequer falar, mas você vai se lembrar e vai dizer: onde está aquele meu amigo ou a minha amiga? Onde está aquele que tanto dizia que me amava? Muitos irmãos não estão a fazer ligança do que eu estou a pregar, mas saibam de uma coisa: esse tempo chegará para todos. Então se lembre de uma coisa: quando você estiver sozinho, seja em que circunstância for, o Espírito Santo, ele está à beira da tua cama. O Espírito Santo está ali à beira daquele calabouço. O Espírito Santo está ali à beira daquele deserto. O Espírito Santo está ali naquele lugar, porque ele diz: meu filho, eu sou contigo. Paulo estava na prisão. Tinha como seu amigo Mateus. Mas sabia, meu querido diácono e amigo Valdeir, sabia que o Espírito Santo, ele estava ali, ao seu lado. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fracassar? Ele vai ficar fraco porque estava a morrer? Não.
Ele vai passar palavras de vitória para Timóteo. Ele vai passar palavras de vitória, irmãos, não só para Timóteo. Ele vai passar palavras de vitória para nós nesta noite, o presbítero Ezequiel. Ele vai passar palavras que iam levantar aquele jovem pregador, aquele jovem pastor ali naquele lugar, para que ele fosse levantado e a palavra, irmãos, ela pudesse chegar até aos nossos dias. Não era palavra só para Timóteo, diácono Adriano, era palavra para nós que estamos aqui nesta noite. Ele vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, desperta o dom de Deus. Quantos já se esqueceram de despertar o dom de Deus? Quantos já se esqueceram de despertar o dom que Deus te deu? Irmãos, irmãs, se você despertar o dom que você tem, você é uma arma nas mãos de Deus. Você não tem noção, irmã e irmã. Se você despertar o seu dom que Deus te deu, esse dom que está apagado, se você despertar esse dom, quando você pregar, as multidões se renderão a Jesus. Quando você profetizar sobre nações, nações inteiras levantarão a sua mão. Quando você colocar as mãos e puser as suas mãos sobre um enfermo, aquele enfermo se levantará, porque é Deus que está a levantar. Desperta o dom, desperta o dom, desperta o dom que Deus te deu. Desperta o dom, igreja, igreja de Cristo. Desperta o dom que Deus te deu. O que é que Deus te disse? Qual foi a responsabilidade que Deus te deu? Pensem no seu coração. Qual foi a responsabilidade que Deus te deu? O que é que Deus disse para tu fazer que não estás a fazer? Desperta o teu dom. Desperta o teu dom nesta noite. O dom é para todos os que estão aqui. Irmãos, eu já vi pessoas louvar e a igreja se levantar em glória, a glorificar não a levita ou levita, mas a glorificar a Deus. E vi, irmãos, o dom ser escondido, ser esquecido. Eu vi, irmãos, pessoas a deixarem-se apanhar por Satanás. Eu vi pessoas a deixarem-se enganar. Eu vi pessoas, irmãos, eu só tenho 13 anos de ministério, a deixarem-se esquecer, a deixarem-se ludibriar por dinheiro, a deixarem-se ludibriar por carro, por casa. Irmãos, eu vi homens e mulheres, irmãos, agora nos dias de hoje, a se esquecerem do dom que Deus tinha dado. Irmãos, o dom que Deus te deu é muito mais poderoso que qualquer dinheiro nesta terra. O dom que Deus te deu é algo de poderoso. Se tu praticares o dom que Deus te deu, exércitos inteiros serão levantados das trevas. Ouçam o que eu vos estou a dizer. Exércitos inteiros serão levantados das trevas. Exércitos inteiros serão levantados do esquecimento. Serão levantados das drogas. Serão levantados do álcool. Serão levantados da prostituição. Serão levantados da idolatria, irmãos. Serão levantados da iniquidade que o mundo ele está a oferecer a esse povo que está lá fora. Desperta o dom que Deus te deu, porque Deus vai avivar esse dom. E então ele continuava e falava: não tem vergonhas, sofre pelo Evangelho, conserva as palavras de Deus. Quantos eles se envergonham da palavra do Senhor? Quantos eles não desejam sofrer pelo Evangelho? E quantos se esquecem de conservar as palavras de Deus? Mas esta noite é uma noite diferente. Esta noite, irmãos,
Este domingo é um domingo de restauro da palavra do Senhor. Ele diz, olha, não te envergonhes do Evangelho. Sofre pelo Evangelho e conserva as palavras de Deus. Se você conservar as palavras de Deus, ninguém te conseguirá tocar. Mal algum te conseguirá tocar. Porque a palavra do Senhor nos diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e mal algum te sucederá. Porque tu guardas a palavra do Senhor no teu coração. Guardei a palavra do Senhor no meu coração. Um dia alguém disse, guardei a palavra do Senhor no meu coração. Se tu cravares a palavra do Senhor no teu coração, eu te digo uma coisa, tu serás uma tocha viva nesta terra. Tu serás uma tocha acesa nesta terra. Você que está com os seus lábios travados, destrave esses lábios e glorifica a Deus. A palavra é de Deus, a palavra é para glorificar a Deus. Irmão, está cansado? Descansa. A palavra é do Senhor. Quando você está a pregar, você glorifica muito, salta muito em cima deste púlpito. Mas quando está a ouvir a palavra de Deus, não aceita que os outros são usados. Eu aceito que uma criança ela pode ser usada, levantada, pregar, salvar multidões para Jesus. Eu aceito. Aceite. Porque Deus hoje está a despertar o dom de Deus. O dom do amor. O dom que também é possível os pequeninos serem levantados. E um português foi levantado como pequenino aqui neste lugar. Meus queridos, ele diz assim, passa adiante a mensagem, sofre as aflições de Deus. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, em nome do Senhor Jesus. Convido aqui o Ministério do Louvor para estar aqui em cima do altar. A palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 nos diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Meus queridos irmãos, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu, são as coisas que Deus preparou para esta igreja nesta noite. São as coisas que Deus preparou para cada um dos que estão aqui.